Olá, meu nome é Elise Andrade, eu sou facilitadora de constelações familiar aqui de Porto Alegre. Hoje eu estou fazendo uma apresentação para vocês entenderem um pouco mais da constelação. Às vezes as pessoas não entendem o que é constelação e normalmente ir para a prática de uma constelação é o que ajuda a elucidar de uma forma mais clara. Mas às vezes as pessoas vão para uma constelação e não têm o entendimento do pensamento sistêmico. E aí às vezes compromete alguns trabalhos, por não entender, por querer entender, por ficar muito no plano do racional. E a constelação ela trabalha no inconsciente coletivo. Então eu queria te convidar hoje para ouvir essa apresentação e eu torço para que ela traga conhecimento e crie amplidão na tua alma. Vamos começar? As constelações elas foram criadas pelo Bert Hellinger, que era um alemão que foi pedagogo, filósofo, teólogo, só que durante muitos anos ele foi padre. E através da abordagem fenomenológica, ele descobriu que existiam campos de ressonância, que são os campos morfológicos. E como a gente identifica isso? Através do movimento dos pássaros que vão para o norte. Como é que eles viajam do norte para o sul? Como é que eles sabem dia, horário, hora? E como é que eles sabem que cada um tem um lugar para poder fazer esse designer de voo? Como é que os salmões nadam contra a corrente para procriar? Como que isso acontece? Como é que isso acontece, né? Sendo que, na verdade, esse movimento acontece todos os anos e os salmões, depois de procriar, eles vão para a morte. Um outro movimento é o João de Barro. Como funciona com os pássaros? Os pássaros alimentam, colocam para voo e voa lá. Não tem como voltar e perguntar, mãe, como é que eu faço essa casa? Não. E o João de Barro, ele começa de dentro para fora. E o que é isso, então? Isso é o inconsciente coletivo que a gente traz. É os campos morfológicos, ou os campos de pertencimento, ou os campos de ressonância, ou os campos do nosso sistema familiar. Da mesma forma que a gente tem um DNA que nos identifica com a nossa família, que traz as nossas aptidões, os nossos talentos, existe um campo de pertencimento, que ali está todas as nossas histórias, a maneira como a gente pensou, a maneira como a gente sentiu, a maneira como a gente agiu no nosso sistema familiar. Então, às vezes a gente faz coisas que a gente sabe que não tem que fazer, sabe que não pode fazer e a gente está fazendo. Isso é um campo de ressonância. Isso é um inconsciente coletivo. Existe uma força maior dos nossos ancestrais sobre nós, que eles atuam sobre os nossos dias atuais. O Bert ele fala de 3 leis sistêmicas. A primeira lei é a lei do pertencimento. Então todos pertencem. Independente do que tu tenha feito, tu pertence. Como é que é isso? Imagina um casal onde o homem é alcoólatra. Enquanto era só o casal, então tipo assim, a mulher e o homem, tá? Eles tinham um relacionamento que ela dava conta. A partir do momento que essa mulher engravida, tá? Ela se separa desse homem, tá? E ela não se separa, ela se separa por amor a essa criança, para que ela não repita o destino do pai. Só que quando essa criança tiver a idade que o pai entrou no vício, ela vai repetir o destino do pai. Então isso a gente precisa ter cuidado. O que essa mulher pode fazer sistemicamente? Olha, eu não dou conta, mas tu é o pai do meu filho. Reconhece que ele pertence, mas que ela não dá conta. A gente vai falar mais sobre isso e a gente consegue perceber isso mais dentro da prática de uma constelação, tá? Quando essa mãe inclui esse homem, tá? Olha, você faz parte, mas eu não dou conta. Ela liberta esse filho para o destino dele, tá? A outra lei é a lei da hierarquia. Quer dizer o quê? Que todos que vieram antes,
são maiores que tu. E todos que vieram depois de ti são menores. Então imagina, a tua mãe, tá? Todos que vieram antes da tua mãe são maiores que tu. Todos que vieram depois de ti são menores que tu. Então quem é menor que tu? Os teus filhos, os teus netos, tá? Os maiores que tu, tua mãe, teus avós, teus bisavós, tá? O que a gente tem que trazer dessa linha da hierarquia, que é muito importante, é que eles vieram abrindo o mato com as mãos. Imagina a força, a coragem e o que eles traziam dentro de si. Imagina que eles vieram da Europa, que eles vieram da África, que eles vieram da Ásia. Imagina até mesmo a nossa origem indígena. Então, para fazer esse exercício de abrir um mato, existiu deles muito mais do que nós temos hoje. Então, por exemplo, e quanto tempo isso levou? Tu também tem que te perguntar. Hoje, se tu quiser abrir um mato na tua casa, tu vai entrar no Google, pegar um passo a passo, ir na Leroy ou na Merlin, que tem aqui em Porto Alegre, tá? Ou na tua cidade deve ter uma loja de ferramentas, né? Vai comprar as ferramentas e em 30 minutos tu abriu um mato. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles abriram um caminho para nós. A força que eles tiveram é muito grande. E eles nos criaram um caminho de consciência também. Então, a gente pode imaginar assim, ó, que eles eram como uma carroça numa estrada de chão batido. Só que as condições de pressão e temperatura é muito pior que isso, né? A gente sabe. E vocês são como um carro potente na freeway. Então, às vezes a gente tem aquelas intuições, não faz isso ou não faz aquilo. Às vezes a gente pode ouvir ou não. Essas intuições é como se a gente acessasse o nosso inconsciente coletivo. É como se ali tivesse o nosso manual de instrução, tá? Outra coisa que é importante falar sobre a hierarquia é que os maiores podem constelar os menores, tá? Então, quer dizer, a tua mãe pode te constelar e tu só pode constelar os teus filhos. Ah, Lise, mas eu posso constelar o meu marido? Todas as relações de igualdade, tá? Que são no mesmo nível hierárquico que tu, eles só podem ser constelados com autorização. Então, por exemplo, eu quero constelar o meu marido, o alcoolismo do meu marido. Tu não pode constelar o alcoolismo do teu marido. Tu pode constelar o efeito do álcool sobre a relação de vocês. Aí isso é possível, tá? A outra lei é a lei do dar e receber, a lei do equilíbrio. E essa lei, ela é uma lei que a gente sente ela no dia a dia. É quase como se fosse um cheque de 24 horas. A lei do pertencimento, a lei da hierarquia, elas são quase imperceptíveis. Tu vai ter que realmente ficar atenta para perceber. A lei do pertencimento tu vai encontrar mais numa reunião de família. Às vezes vai ter aqueles papos, aquela tia que fugiu, mas é sempre contando uma história, tá? Ninguém senta para contar quem fugiu, quais foram os segredos, quem foi excluído. Não está dentro do nosso contexto, tá? A lei da hierarquia, a gente atua ela, por exemplo, quando a gente desrespeita os irmãos, quando a gente se sente maior que os irmãos, se sente maior que os pais, quando a gente sai do nosso lugar, quando a gente se arroga, mas a gente quase não percebe. A gente vai perceber isso mais nas nossas relações organizacionais, a gente vai perceber isso nas nossas relações de trabalho. Mas a lei do equilíbrio, a gente sente ela na vida. Então, por exemplo, o que significa? Os pais dão a vida, e dar a vida é muito. Eu vou deixar o pacotinho de pai e mãe fechados, tá? Então, por exemplo, pai e mãe dão a vida, e isso é muito. Depois, e não tem como tu devolver para o teu pai ou para tua mãe a vida. A única maneira de tu devolver para o teu pai e para tua mãe é tu colocando uma outra vida ou colocando um projeto no mundo. Aí sim tu para
tu tem como quitar o que tu deve para tua mãe e pro teu pai, tá? Depois, todas as nossas outras relações, tá, são de igualdade. Então, o que quer dizer? Um dá e o outro toma. Como é que fica isso, Liz? Imagina assim, ó, eu trago o jantar e tu faz a janta. Eu lavo a louça e tu traz a sobremesa e tu faz a sobremesa. Precisa existir um equilíbrio. Os elementos eles não precisam ser iguais. E a gente vai acabando, a gente vai dando um pouquinho mais sempre, tá? Quando isso não acontece, tá? Existe um desequilíbrio. Como é que funciona o desequilíbrio? Tu já deve ter ouvido falar, mas aquela mulher deu tudo para aquele homem e ele deu um pontapé na vida dela. Claro que vai dar. O sistema não suporta os doadores. Os doadores, eles têm uma dor tão grande e eles querem também controlar o mundo. Então, eles não olham para si e querem curar o outro, dizer como o outro tem que fazer. E ao mesmo tempo, quando tu dá demais, esse outro perde a dignidade e ele sai do sistema. Então tu já deve ter ouvido falar, tu já deve ter até vivenciado isso. Tu foi super legal com uma amiga e ela pegou e te deu uma rasteira. E tu disse, puxa, como é que ela pode ter feito isso comigo? Fez porque tu doou demais. E quando tu doa demais, tu tira a dignidade da pessoa e ela não consegue te retribuir. É mais ou menos como se o homem pagasse a faculdade da mulher. Quem paga a faculdade da mulher? Ou é ela mesma ou os pais. Quando o homem paga, ele sai do papel de igual e vai para o papel de maior. É como se ele tivesse ido para o papel de pai e a mulher para o papel de filha. E aí o capital intelectual que ela ganha é tão grande que ela não dá conta de voltar para esse sistema. E essas histórias tu já deve conhecer. E ela sai do sistema. A não ser que eles tenham feito uma combinação. Olha, tu paga a minha faculdade e eu pago a tua pós-graduação. Então isso está em equilíbrio. E isso é muito importante. Lise quer dizer então que eu não posso mais dar para as pessoas. Não é não poder dar. Um exemplo que eu gosto de usar é o presente do amigo secreto, tá? Imagina que tu pega e dá para uma pessoa um Ray-Ban, tá? Tá te contando que isso aqui é um Ray-Ban. E essa pessoa pegar o Ray-Ban, nossa, ela vai ficar muito feliz. Ai, obrigada, obrigada, obrigada. Só que daí, ela, tá, te dá um lápis. Meu Deus do céu, o que é isso? Na verdade, esse lápis é o reflexo, é o teu reflexo para o mundo. É como tu te posiciona para o mundo. Em vez de tu dizer, mas que sem vergonha, tu vai dizer, o que esse lápis representa para mim? E aí tu vai cair dentro das 3 leis sistêmicas. A primeira é que tu quer pertencer. A segunda é que provavelmente tu não tem um lugar. E a terceira é que tu está em desequilíbrio. Quando tu dá um óculos para essa pessoa, o que tu está dizendo? Você pertence, você tem um lugar e também, ao mesmo tempo, que ela é maior que tu. Porque tu dá o melhor para ela. Alice, mas como é que eu mudo isso? Então não vou dar mais para ninguém? Não é isso. É começar a se perceber. No próximo amigo secreto da empresa, tu vai dar para um uma caneta, para o outro um lápis, para o outro um óculos Ray-Ban. A questão é, quando tu começa a mudar o teu olhar para ti, as pessoas também vão mudar. Então a lei do equilíbrio é a que faz o mundo girar. E a gente tem que estar atenta a ela, porque ela é todo dia como se fosse uma provinha para nós, sabe? Onde é que eu pequei? Onde é que eu estou deixando de fazer? A gente tem que ter esse olhar. Então a constelação, ela é um olhar além da gente. Como é que é isso? Quando tu passa por um processo de constelação, imagina que tu olha todos que vieram antes de ti. Tu reconcilia quem vem antes de ti. Tu organiza a tua vida e tu liberta quem veio depois. Então ela é um olhar além da gente e isso é uma coisa maravilhosa.
Normalmente, a gente conhece só um pedaço do filme. Eu botei os Simpsons ali. Eu gosto dessa imagem. Então, como é que é isso? Aqui, a gente vai conhecer pai e mãe, alguma coisa dos avós maternos e paternos, alguma coisa dos tios, primos e os nossos irmãos. E aqui eu sempre digo que a gente é finos, elegantes e sinceros e arrogantes. Aqui nada acontece. Não tem abuso, não tem corrupção, não tem assassinato, não tem suicídio, não tem segredo. Essa é uma família feliz. Só que, na verdade, o filme todo está ligado a toda a nossa descendência, dos índios, dos europeus, dos africanos, dos asiáticos. E aqui tem todos os perrengues e toda a força desse sistema. Então, aqui teve abuso, suicídio, assassinato, incesto, homossexualidade, relação interracial, todos os perrengues estão aqui. A questão é que, como a gente está hoje, a gente acha que nós somos imaculados, e não é. A gente tem que entender que nesse cenário eles fizeram o que eles podiam, dentro do contexto, dentro da crença e dentro da cultura de cada um. E isso, quando a gente começa a perceber isso, a gente cria uma leveza e vai para o nosso lugar. Só que para acessar essa força ou os perrengues, depende do olhar que nós temos sobre ele. E também passar por um portal. E esse portal são os pais. E esses pais, não existe um processo seletivo para ser pai. Não vem um anjo celestial dizendo: ah, Lise, tu quer ser mãe? Tu é exemplo, tu é do bem, tu é centrada, tu é equilibrada. Eu vou dizer mais ou menos: ah, então não dá para tua filha descer, tá? Aqui está o manual de instrução. Vou pegar o manual de instrução. Aqui está o manual de instrução para te aprender a ser pai. Não existe isso. É uma ordem divina que diz para minha filha: olha, filha da Lise, a minha no caso é Lari, né? Lari, tu tem que descer para cumprir o teu propósito divino. Aqui tem a Lise e o teu pai disponível para fazer com que tu cumpra o teu propósito divino. Eles têm as potencialidades e as fragilidades que tu precisa para desenvolver o teu propósito. Forte isso, né? As sabedorias espirituais, a maioria fala que nós escolhemos os nossos pais. Só que quando a gente escolhe os nossos pais, quando a gente vem para cá, né? A gente acha que eles têm que ser exemplo, forte e que eles têm uma síndrome de super-homem. Só que não é verdade. Na verdade, essas duas pessoas, elas eram seres comuns e que elas acabam se colocando a serviço da vida, como os salmões, e elas recebem, pela função de pai e mãe, superpoderes. Depois eu vou explicar os superpoderes que os pais têm. Só que a gente precisa entender que esse pai e essa mãe são pessoas comuns, que se colocaram a serviço da vida para que tu pudesse cumprir o teu propósito. Quando a gente está no plano celestial, a gente pensa, né? Vou dar conta. Não vai dar conta. Quando vem para cá, a gente percebe que a gente não dá conta. E aí a gente olha eles com arrogância. E a gente tem que mudar esse olhar, tá? Quando tu tomar os pais o que é? É aceitar eles do jeitinho que eles são, tá? Dentro das suas potencialidades e fragilidades. Quando a gente para de julgar os pais e toma a vida, que a vida é muito, tá? A gente pega a força desse sistema aqui, ó, desse sistema. E aqui a gente vai pegar toda a força da nossa ancestralidade. Os pais, eles só são os coadjuvantes para que tu possa cumprir o teu propósito divino. Então, quando tu olha essa árvore genealógica dos ascendentes, tu percebe que tu faz parte e que tu não pode ser maior que eles, e que tu é menor que eles, e que tu recebe todas as informações que vêm deles. Tu é a melhor atualização do sistema, mas eles são maior e mais importantes que tu. Eu gosto de fazer uma analogia
como se fosse aqueles computadores antigos. Então a tua mãe, ela vai ser aquele computador que cabia dentro de uma sala. Tu vai ser um notebook de mesa. E o teu filho vai ser um chip. Então, quando a gente olha para os nossos filhos, para quem tem filhos, a gente sabe que a gente olha para eles e diz: nossa, mas eles são tão inteligentes. E eles são a nossa melhor atualização. Hoje, em 2018, tu é a tua melhor versão. Os teus filhos são as melhores versões, tá? Então, a gente tem que olhar também para essa nossa árvore genealógica, olhar para quem veio antes da gente e perceber que antes de nós tem 11 gerações. O cálculo era 4.000 pessoas, eu arredondo para 5. Então, tu imagina o que tem de história, o que tem de vivência, o que tem de amor, o que tem de dor, o que tem de declínio, o que tem de fracasso. Tu não faria melhor naquele cenário, com aqueles pais, naquele contexto, com aquela cultura. Ter esse pensamento faz com que tu consiga ter uma vida com maior fluidez. Quando a gente consegue entender que os pais deram o que eles podiam, tu vai para a vida com completude. Mas existem 2 movimentos que a gente tem que fazer. Quais são? Primeiro, o filho, tá? Olhar para o pai e para a mãe. Como que é isso? Tenta imaginar que esse filho é como se fosse um cafezinho com leite. Papai é cafezinho, mamãe é leite. Quando tu mistura os dois, vai dar o café com leite. Não tem mais como tu separar. Então, esse filho tem que olhar para esse pai e dizer: eu aceito, eu acolho, eu tomo os meus pais. Aí ele vai para a vida para cumprir o destino dele. Um outro movimento é essa mãe ter que olhar para esse pai. E ela tem que olhar para ele e incluir dentro do coração dele, não o homem, porque a relação que ela tem com esse homem é uma coisa, mas a relação parenteral que ela tem com ele, em função desse filho, é outro. Então ela tem que olhar para ele e dizer: eu te amo através do nosso filho. E quando ela tem esse olhar, o filho também vai para a vida. A mãe é como se fosse a rainha do castelo, a que tivesse a chave do universo. O pai é muito importante, o pai é o mundo, mas é a mãe que libera a gente para a vida, tá? Quando a mãe tem essa posição de acolher o pai, o filho, de tomar os pais, ele fica livre dos emaranhamentos. Agora a gente vai falar do que é o pai e do que é a mãe. A gente tem que lembrar que todos estamos a serviço da vida, que dar a vida é muito e que cada um deu aquilo que pôde. Então, o que a gente sabe da mãe? A mãe, ela é a prosperidade, ela é a profissão, ela é o sucesso, ela é o relacionamento. E isso é muito importante. Quem é o pai? O pai vai ser a comunicação, vai ser a ordem, vai ser a força, vai ser a realização. O pai vai ser o trabalho, vai ser o dinheiro em espécie. Então, o que acontece quando a gente não tem mãe? A gente vive no ministério do ar. A gente vai fazer muitas coisas e não vai fazer nenhuma ao mesmo tempo. A gente vai ter muitas profissões e não vai ter nenhuma. A gente vai se dar com todo mundo e não vai se dar com ninguém. A gente vai ter muitos relacionamentos e não vai ter nenhum amor, tá? O dinheiro, ele entra e ele sai. Liz, é tudo isso? Não, vai ser talvez um desses aspectos. Quem não tem pai? Quem não tem pai vai ter dificuldade com hierarquia, vai ter dificuldade de aprendizado, vai ter déficit de atenção. O pai, ele é o trabalho, então provavelmente ele não vai ter um trabalho, ele vai ter vários trabalhos. Ele vai ter dificuldade para realizar as coisas. Não que ele não realize, mas vai fazer força, vai fazer mais força do que habitual. Ele pode até conseguir, mas o esforço sempre vai ser maior. Quando a gente não toma os pais, a gente vive num triângulo familiar, que é uma desordem familiar. Então a gente vai olhar para esse pai como salvador, ou como perseguidor, ou como vítima. E isso vai afetar o teu fluxo de vida, de força, de amor e de prosperidade. E esse triângulo ele vai resultar nas dificuldades sistêmicas. Então a gente vai ter
problema de relacionamento, problema familiar, problema de saúde, problema organizacional. A gente não vai achar o nosso lugar no mundo. A gente vai ter problema financeiro. Lise, é tudo isso misturado num só? Não, não é tudo isso misturado num só. Vai ser um aspecto, mas esse aspecto ele vai afetar muito a tua alma. Mas quando a gente consegue tomar os pais, aceitar os pais, imagina ali, tem um casal, né? Ali é o pai e a mãe, tá? Aquela garrafa de champanhe é toda a nossa ancestralidade. E quando a gente toma os pais, a gente acessa a toda a força que existe no nosso sistema. Então a primeira taça vai ser tu. As outras 2 taças vai ser tu e o teu parceiro, ou a pessoa que tu escolher para partilhar a vida. E depois embaixo da cascata vão ser os teus descendentes. E quando tu toma eles com fluidez, com amor, tu vai para a vida com fluxo de força, de amor, de prosperidade. Mas digamos que tu não tomou um deles, ou o pai ou a mãe. Tu vai ficar ligado a todas as dificuldades sistêmicas, que aí vão ser abortos, adoções, os assassinatos, desrespeito aos antecessores ou aos antepassados, as exclusões dos membros da família, a perda afetiva por morte ou separação, os prejuízos financeiros causados aos antepassados ou a terceiros, aos suicídios. Então aqui, aquilo que tu tiver identificado, ou que tu tiver um vínculo primário, ou tiver em lealdade, vai afetar o teu modo de agir na vida. E por que a gente precisa descobrir os emaranhamentos? Porque o que uma geração sentiu, a outra vai trazer no corpo. Então, às vezes a gente tem aqui no consultório as pessoas que têm tudo, mas são extremamente infelizes. Isso está ligado a uma geração anterior e a gente tem que olhar para isso. Um exemplo disso é o do Getúlio Vargas. Então, eu vou pegar agora uns meninos aqui. Então, a gente vai falar sobre isso. O Getúlio Vargas se suicidou. O filho do Getúlio Vargas se suicidou. O neto do Getúlio Vargas se suicidou. E o bisneto do Getúlio Vargas, se não olhar a causa sistêmica, ele também vai se suicidar. Tá, Lise, mas isso começou no Getúlio? Não. Provavelmente isso começou antes do Getúlio. Então, quando o descendente vem aqui atrás, ó, ele coloca em ordem as 3 leis sistêmicas e pede para seguir o próprio destino dele. Então, o que eu ganho com isso? É como se a gente saísse daquele bloco ali, tá vendo? E aí, quando tu sai desse bloco, tu vai para o teu propósito divino. E isso é muito importante. A constelação, ela acontece de 2 formas, tá? Ali tá o Bert, bonitinho, eu me amo esse homem. Bom, a primeira, tu vai trazer um tema e tu vai convidar pessoas para participar do teu tema. Então, digamos que o teu tema é dificuldade com o teu filho. Então, tu vai convidar alguém para ser tu, o teu marido, o teu filho e os elementos que o constelador achar que tem que colocar ali, tá? Como é que funciona a constelação em grupo? É como se fosse um mergulho com equipamento, tá? Tu vai pontualmente num tema. Elas normalmente demoram de 15 a 20 minutos. Tu tem que ter a percepção que é assim, ó, a vida é como se fosse uma cebola, tá? Só que ela é uma cebola em espiral, ela tem várias camadas. Numa constelação em grupo, a gente consegue trabalhar uma camada. A gente tem que ter o cuidado aí, o constelador, na verdade, é para trabalhar só com sentimentos primários, tá? Cuidar a psique, cuidar o ego, cuidar um pouco o psicodrama e as incorporações. Porque às vezes, se a pessoa não estiver preparada para esse campo, às vezes pode acontecer essas coisas. O meu apelido é menos 99%, porque eu trabalho só com sentimentos primários. Os sentimentos secundários, eles afetam o campo, tá? Funciona, Lise, funciona muito. E quem está nesse campo, quem faz parte, participa ou vai assistir, também está em ressonância e acaba recebendo os efeitos dessa constelação. O outro é o atendimento individual. O atendimento individual é como se fosse um mergulho com snorkel. A gente tem uma entrevista e a gente consegue olhar
como é o Snow, a gente consegue olhar várias áreas. Então, tu pode olhar, identificar onde é que estão os teus emaranhamentos. E aí a gente trabalha com 1 ou com 2, tá? A sessão normalmente leva 1h30. E a gente pode trabalhar 1 ou 2, depende do que o cliente consegue, depende do que o cliente processa. Às vezes a gente consegue trabalhar só um tema, e é o que o sistema liberou também, tá? Como é que funciona a constelação? A gente pode trabalhar com um tema, então, por exemplo, o medo, ou a gente pode trabalhar uma frase, a minha dificuldade de me relacionar com o meu parceiro. Sempre tem que ser positivo. E a gente fala somente fatos, tá? Então, por exemplo, eu gosto de usar um exemplo que é meio forte, mas daí as pessoas acabam sendo impactadas e elas conseguem entender o que são fatos. Por exemplo, o atentado de 11 de setembro. Foi um atentado terrorista que acabou, que derrubou as torres gêmeas e que matou XYZ de pessoas. É isso. A gente não vai contar a história, a gente vai contar o fato da vida da gente. Porque normalmente as pessoas querem dizer assim, mas tu não conhece a minha mãe, tu não conhece meu pai, tu não conhece meu parceiro. Não, não quero conhecer. O campo vai mostrar o que é para ser visto. Isso tudo, as queixas são um ego, tá? As queixas são nós tentando colocar controle na vida da gente. Isso é muito complicado. Não se comenta a constelação por 21 dias. Na verdade, o Bert Hellinger diz que não é para comentar. Fez uma constelação e encerra o assunto. Eu normalmente digo que pode comentar depois de 21 dias. Eu prefiro que não comentem, tá? Eu sempre boto isso. Mas se eu digo para não comentar, as pessoas se atiram no chão e babam. Por que não comentar, né? Então, eu vou fazer 2 analogias. A primeira é como se fosse um pãozinho que vai para o forno. E ele precisa crescer, ele precisa ter amplitude, ele precisa ter a potência dele, tá? A outra é como se fosse um lago e tu atira uma pedrinha. Então, o que é isso? Ela vai fazer aquelas ondinhas é reverberar. Então, por exemplo, quando tu fala, e aí ligada ao pãozinho, tu vai fazer com que ele murche. Quando tu fala uma constelação, ela não vai atingir as gerações que precisa e ela perde a força. Então, por exemplo, tu tem um determinado tema e esse tema ele está ligado a 4, 5 gerações. Se tu falar, tu vai atingir só a tua geração ou uma anterior. Então, o cuidado de não falar é muito importante. Eu sempre digo, se puder não falar, porque tem pessoas que dizem assim, Lizzy, sabe que eu nunca mais comentei a minha constelação porque ficou resolvida. Quando as coisas se resolvem, a gente não precisa mais comentar. Mas isso também é um diferencial das pessoas que têm disponibilidade. Tem disponibilidade de alma, que eu falo, tá? As pessoas muito mentais, elas querem entender por quê. A constelação, ela não fala do porquê. A alma entende. Tem movimentos lá que tu não vai estar entendendo, mas a alma entende. Quando tu vê alguma coisa se encaixa, tá? Confia no processo de constelação. A gente não constela queixa outra pessoa. Constelar outra pessoa, eu usei o exemplo do meu marido alcoólatra, por exemplo. Eu posso constelar o efeito do álcool sobre nós, tá? Desde que eu tenha autorização. Não há julgamentos ou interpretação dos acontecimentos. Por exemplo, eu atendi uma pessoa que fez 9 abortos. E aí no campo foi mostrando os abortos, né? Eu não posso julgar essa cliente, tá? Porque isso não é dela, isso já tem no sistema. E quando a gente foi olhar, isso já estava lá atrás no sistema. Ela só estava ela só estava em lealdade com as mulheres desse sistema. Tá? Interpretações. Eu fiz uma constelação uma vez de um homem que tinha 7 mulheres, teve 7 mulheres, né? E aí, no final, eu vi uma das participantes comentários, mas nossa, eu não me envolveria com esse homem. Não é fácil assim. Tu não sabe qual é a história, qual é o contexto, tá? E tu não faria melhor. Eu sempre brinco assim, antigamente não tinha Google, hoje a gente não faz nada sem o Google, né?
Então, antes da gente julgar as pessoas, a gente tem que olhar para trás, ver se tinha Google, né? E se tem Google, a gente tem que perceber todos os emaranhamentos que a gente está vivendo na nossa vida, nós, tá? Para depois julgar o outro. A constelação, ela chega ao momento, até o ponto onde o sistema permite. Então, tem movimentos que são muito fortes e não tem, naquele momento ali, não tem o que ser feito. Então, a gente deixa a constelação no maior ponto de força dela. Ah, Lise, quer dizer que não deu certo? Deu certo. É um pequeno movimento que tem que respeitar. Então, o que a gente precisa para constelar? Tu vai trazer um tema. Então, o exemplo pode ser o teu trabalho. Tu vai escolher os teus representantes. No caso do atendimento em grupo, tu escolhe os representantes, que são as pessoas. No caso do atendimento individual, tu vai escolher os bonequinhos, tá? E tu vai posicionar essas pessoas, tu vai convidar elas e tu vai colocar elas num campo que existe lá, é uma sala, vai colocá-las num espaço determinado e tu vai posicionar elas. E depois a gente vai liberar os movimentos através de uma solução. É um movimento muito lindo e quando a gente se permite, o que a gente ganha de amadurecimento, é incrível, assim, sabe? A constelação, eu trabalho com a constelação porque eu vi os efeitos dela sobre a minha vida. Então é muito importante para mim. E eu acredito que para você também. A gente tem um grupo no WhatsApp que eu desenvolvo o pensamento sistêmico. Então eu queria te convidar, tá? O telefone é 51999741505. Aqui está a minha formação, tá? Foi um prazer estar contigo até agora. Eu espero que de alguma forma tenha te ajudado. O movimento de constelação ele está em todo o Brasil. Vai, participa, ou aqui, ou na tua cidade. Eu tenho certeza que tu vai ser muito bem recebido. O que tu precisa para participar? Só disponibilidade de alma. Vai lá, a primeira vez para assistir, depois a segunda vez para participar, se tu quiser. Não precisa logo constelar. Às vezes a gente leva um tempo para constelar e também não tem problema. Tem gente que já chega constelando, também não tem problema. Respeita o ritmo do teu coração, tá? E isso é muito importante. Então, um beijo no coração. Obrigada por me acompanhar até aqui. E a gente se vê por aí, tá?